Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Aqui na tela estão os meus simpáticos livrinhos à venda no clubedeautores.com.br. Quem tiver interesse em aprofundar os seus conhecimentos de mercado, em dar passos maiores do que está dando hoje em dia, quem está enfrentando dificuldades, quem está passando por problemas e não sabe exatamente onde buscar a solução, está aqui alguém que passou pelos mesmos problemas que você, tomou muito tapa na cara, e eu fui escrevendo esses livros para tentar transferir para o papel e depois para vocês um pouco desse conhecimento que eu ganhei a muito duras penas. Quem tiver interesse, está aqui. Ó. Eu recebo periodicamente alguns e-mails, pessoal que compra livro, aí o cara escreve um e-mail, está na dúvida e tal, não sei o quê. De vez em quando, alguns desses e-mails são mesmo muito interessantes. Eu acho que vale a pena discutir esses e-mails com outras pessoas. Por quê? Porque é um assunto que pode ser muito interessante para outras pessoas. É exatamente o que eu vou fazer neste vídeo. A pergunta do nosso leitor foi: Campos, eu estou estudando aqui o livro e eu vi que tem o Collor e tem a trava de alta e tal. Poxa, o Collor é muito melhor que a trava de alta. Eu nunca mais vou fazer uma trava de alta, vou fazer só o Collor. Tá? E eu testei, diz ele, né? Que testei bastante e os resultados são excelentes. Certo? Não há dúvida. Collor é uma ótima estrutura. Para quem não sabe, eu vou montar agora, então vocês não precisam ficar estressados, porque vai ser simples. Eu tenho vídeos no canal falando sobre isso, então você pode ver vídeos específicos sobre as duas coisas, tanto trava quanto Collor. Na comparação, eles são estruturas cujo gráfico é muito parecido. Se você botar o gráfico deles na tela, você vai ver mais uma coisa mais ou menos parecida com isso. Então, o gráfico das duas estruturas é muito parecido. Basicamente é isso aqui. Tá? Aqui está a linha onde tem o break-even, ou seja, o 0 a 0. A partir de um certo ponto você ganha até um limite. A partir de um outro ponto você não ganha mais nada. Não adianta a ação subir muito que você não ganha mais. Isso aqui eu estou fazendo tanto uma trava de alta quanto um collar long, ou seja, um collar comprado. E para o outro lado, se a ação começar a cair muito, você vai perdendo. Chega a um certo ponto, você não perde mais nada. A sua perda máxima é estipulada, o seu ganho máximo é estipulado também. E aqui no meio, dependendo de onde a ação ande, para lá ou para cá, você tem um ganho. Esse é o gráfico do vencimento. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos montar as estruturas no OPLAB para vocês darem uma olhadinha efetivamente como é isso na prática. Vamos supor então que o cidadão está pensando em trabalhar com Petro. Por que eu escolho Petro, Campos? Você é um cara chato pra cacete, você só fala de Petro. Cara, Petro é a ação que tem opções líquidas aos montões. É a mais líquida do Brasil. Isso oscila um pouquinho para lá, para cá. Tem fase em que, por exemplo, Americanas agora deve estar muito líquida, né? Porque o pessoal quer fazer trade nela. Mas, de uma forma geral, na média, Petro é disparada a ação mais líquida em termos de opções do Brasil e uma das mais do mundo. Então, vale a pena a gente trabalhar com Petro sempre porque a gente consegue montar todas as estruturas nela. Então vamos supor que o nosso amigo esteja pensando em comprar Petro ou operar Petro direcionalmente para cima. Ele acha que a Petro vai subir, que isso aqui é apenas uma correção e que ela deverá fechar este gap e procurar estes níveis aqui perto de 30, 32 reais. Tem alguma coisa errada no pensamento dele? Absolutamente nada de errado no pensamento dele. Tá? Eu, inclusive, comungo deste mesmo pensamento, acredito que isso possa vir a acontecer, se não de imediato, pelo menos nos próximos tempos. Ora, então ele tem alternativas dentro do mundo das opções para fazer. Este aqui na tela agora é o OpLab. Esse é um programa profissional de opções, tá? Então, se você quiser testar, ver como é que é um programa profissional de opções, tem um link aí na descrição do vídeo, aí embaixo. Só você clicar nele, você vai poder testar de graça aí por 30 e tantos dias. E caso você ache interessante, tem lá também no link para você clicar e ter um belo desconto, tá bem? Então, vamos montar aqui primeiro a trava. O cara está querendo operar direcionalmente. Ele quer, é como se ele quisesse comprar Petro, mas ele não quer trabalhar só com as ações, ou melhor, talvez não tenha muito dinheiro, tal. Ele vai pensar, bom, o que eu faço? Eu posso montar em opções, né? Pode. Você pode montar uma trava de alta. Eu vou montar a trava de alta aqui agora. A mais comum. Você pode montar diversas formas essa trava de alta. A mais usual, dando que o ativo está a 26,03 nesse exato momento, seria a gente comprar a call ATM, ou seja, que está no preço atual do ativo, e observar qual é o ponto onde a gente acha que ela vai poder bater. Ou seja, aonde nós vamos limitar aquela parte horizontal que eu falei, ó, até aqui a gente ganha, da partir daqui a gente não ganha mais. Até onde a gente vai poder ir nessa ida. Lembrando que opções, elas têm prazo de vida. No caso destas opções que eu estou vendo nesse exato momento, elas vencem no dia 17 de fevereiro, daqui a 13 dias úteis. Usualmente eu não faço trades nesse prazo. Aqui eu já estou saindo dos trades e passando para cá.
Mas eu vou montar essa porque tem aqui bastante liquidez, só para vocês verem como é o negócio. Então, o cara vai e ele vai fazer o seguinte: pô, eu posso achar que ela vai até R$ 30. Muito bem, eu poderia montar uma trava lá em cima em uns R$ 30. Qual o problema? O problema é que travas são formas de você operar em opções barateando as coisas. Né? Então você quer baratear o negócio. Senão você simplesmente comprava uma call a seco. Vim aqui e comprava a call, como eu fiz aqui nesse exato momento. Ponto final, pagava 950 pratas e espero subir. Eu tenho 17 até o dia 17 para a Petro subir. Se ela ficar qualquer preço aqui para cima, acima de 95 centavos, porque 95 é o que eu estou pagando, né? Então eu estou tendo uma despesa. Ela tem que subir 95 centavos para pagar a minha despesa e a partir daí eu começo a lucrar. É exatamente o que você está vendo nesse gráfico. Eu perco o máximo que eu posso perder, o que eu paguei. A partir de um certo ponto eu começo a ganhar. Quando é esse ponto? 95 centavos acima desse ponto aqui. Tá? Porque ela vai ter que subir, tá? Do preço para poder eu começar a ganhar. E a partir dali é só alegria, né? Se ela subir para R$ 30 eu ganho, lembrando que tem um prazo. A partir desse prazo, essa opção aqui morre, vira pó, desaparece e eu perdi o meu dinheiro. Captou? Então vamos dizer que eu pensasse fazer isso lá nos R$ 30. R$ 30 está aqui. Ó. Mas olha só, eu tenho para montar a trava, eu tenho que fazer a venda da call. Então vamos fazer aqui a venda da call. Pronto, montei a trava, vocês estão vendo aqui um desenho igualzinho àquele que eu mostrei ainda há pouco. Só está um pouquinho mais alongado, mas na verdade é a mesma coisa. O problema é, quanto que eu barateei a minha compra de call? Sozinha, eu tinha que pagar 950. Tá aqui, ó. Agora, eu diminuí o quê? R$ 60. Pô, eu continuo tendo que pagar 890. Isso é ridículo. Pensa o seguinte, eu tinha 950 e R$ 60 sobre 950 equivalem a uma diminuição de apenas 6% no valor que eu tinha que pagar. Muito pouco. Muito pouco. Pô, por que muito pouco? Já é alguma coisa, né, Campos? Não, mas pensa que por acaso eu tenho a sorte desgraçada da Petro dar um gap de alta alucinado e ela vai para R$ 35. Pô, eu deixo de ganhar toda essa subida, porque a partir de um certo ponto eu não ganho mais, por um desconto de apenas R$ 60 nessa história toda. Se eu não tivesse essa venda aqui e ela fizesse o mesmo gap, ou nos próximos dias bombasse para cima, eu ganhava pra caramba. Eu continuo ganhando, ela vai subindo, eu vou continuando ganhando. Então tem que valer a pena a venda para compensar. Tem que ser um valor que compense eu abdicar do meu potencial de ganho para diminuir o meu custo. Essa é a ideia de fazer uma trava. Ora, então eu tenho que ver aqui um valor, já que eu estou pagando R$ 950, que compense. Qual o valor que vai compensar? Não sei, eu tenho que olhar no gráfico um ponto específico na forma como eu trabalho. Vários operadores de opções não trabalham com isso, com gráfico. Eles nem olham o gráfico, o cara não está nem olhando isso aqui. Tá? Ele vai trabalhar só pelos valores das opções. Não é o meu caso. Eu sou analista, antes de tudo, eu sou um analista gráfico. Então eu olho o gráfico. O gráfico para mim tem uma importância muito grande. Baseado nisso, eu olho no gráfico e vejo, poxa, esse ponto aqui, o gap, que está sendo a barreira que a gente tem trabalhado, quem vê os vídeos que eu faço todos os dias, percebe que eu já falei nesse gap aqui, sei lá, dezenas de vezes. No entanto, o gap está aqui. Ele não tem como ser esquecido. Ora, nos próximos 13 dias, até o dia 17 de fevereiro, hoje é dia 31 de janeiro, a Petro vai ter que bater lá nos 28 e ultrapassar isso aqui. Se ela tiver para chegar nos 30, ela tem que passar antes por isso. Isso vai ser uma barreira difícil de superar, não vai? Eu acho que sim. É por isso que ele é uma resistência e está sendo uma resistência. Então, não é uma má ideia eu pensar em vender a call, aquela parte de cima, limitante, em algum valor mais ou menos por aqui. Ó, 28 e pouco, entre 28 e 27,5. Vamos ver o que, é que tem lá. Aí agora você volta nas opções e vê os valores. Olha, eu paguei 96 centavos. E se eu vender uma lá de R$ 28, eu diminuo 24 centavos. Se eu conseguir pegar essa aqui de 24, não vai, pegou, tá? Eu diminuo o valor. Pô, isso aqui já é bem mais razoável. Por quê? 24 centavos em 96, já eu diminuí o meu custo em 25%. É um valor bastante melhor. Posso fazer menos? Pode. Você pode trabalhar, vamos dizer, em 27. Você diminui o seu custo em quase 50%. Era 950 e aqui já está em 430. Para falar a verdade, você diminuiu mais de 50%. Tá? É uma escolha individual. Não tem certo, não tem errado. O que importa é você dar uma olhada aqui. Não adianta também fazer uma trava que daqui a pouco que seja aqui. Ó. Eu estou arriscando dinheiro para não ganhar nada. Você tem que ter uma coisa que te dê pelo menos o potencial de ganho. Né? Nesse caso aqui, ó, R$ 27 é razoável. Eu pensaria mais nos 28.
mas você pode escolher o que você achar melhor. Então, montando, isso aqui é uma trava, ó, tá bonitinho o gráfico aqui, eu pagaria quanto? Nesse exato momento, com o novo valor, R$ 700. Então, eu teria que pagar de imediato R$ 700 para montar isso, perda máxima, R$ 700. Qual é o máximo que eu posso ganhar? A diferença entre 26 e 28 é de R$ 2, não é? 26,01, 28,01, R$ 2. Eu não estou pagando 700? Tô. Qual a diferença entre... Porque são 1.000, né? Então, a diferença aqui são R$ 2 vezes 1.000. R$ 2.000. Qual a diferença dos R$ 2.000 menos os 700? 1.300. Essa é a diferença que eu posso ganhar. O máximo que eu posso ganhar nessa trava são R$ 1.300. Certo? Não tem como. A Petro pode subir para R$ 100.000 e eu vou ganhar R$ 1.300. Compensação, ela pode cair para R$ 1, fazer o que aconteceu com as lojas americanas, e o máximo que eu perco também são 700. Não tem como perder mais que isso. Beleza? Entendido isso. Muito importante mostrar um ponto que é muito, mas muito importante. Essa linha preta, que é aquela que vocês estavam vendo no outro gráfico e que eu também desenhei, ela só vale no dia do vencimento. Antes do vencimento, se eu precisar sair disso aqui antes do vencimento, se eu quiser sair disso aqui antes do vencimento, a linha que vale é aquela azulzinha ali, ó, essa. Então, tenta ignorar na sua cabeça que existe essa linha preta e fixe só nessa linha azul. Fique atento nessa linha azul. Eu vou fazer um print dessa linha azul para você ver como é que ela fica aqui na trava. Isso aqui é a linha da trava. Hoje, feita agora. Com os valores estes, tá bem? Com a Petro valendo R$ 26, em torno de R$ 26. Certo? Então vamos ver a comparação depois. Agora, eu vou montar um collar. Tá? Então eu estou gastando 700 pratas para ter esse perfil no dia do vencimento e aquela outra linha que eu mostrei para vocês antes do vencimento. Então agora vamos sair disso e vamos montar um collar. O collar é uma estrutura totalmente diferente. Tá? Primeiro, a trava envolvia só opções. O collar envolve a ação também. Você já pode ter a ação, por acaso você tem Petro, qualquer valor que você tenha Petro, e você quer montar uma estrutura e envolverá opções. Se você não tem, você vai ter que comprar. Tá? Então você vai ter que comprar a ação e aí fazer as operações em opções. Geralmente faz-se isso ao mesmo tempo. Então é uma operação com 3 pernas. Por que 3 pernas? Porque eu tenho que comprar a ação, eu tenho que fazer uma operação com put e uma operação com call. Tudo isso ao mesmo tempo, se eu quiser que aquele valor que eu mais ou menos estipulei, calculei na minha cabeça, valha. Senão eu posso, enquanto eu estou comprando a ação, enquanto eu estou comprando, sei lá, a put do lado de cá, sei lá, acontece alguma coisa e esse preço aqui muda. Isso aqui muda o tempo todo. Na hora que eu for fazer a conta, não fechou. O meu lucro estava calculado sobre ou o meu prejuízo, né? Calculado sobre um certo número e agora esse número mudou, não bate mais. Então, existem robôs para fazer isso. A maior parte das corretoras tem robôs para fazer travas, mas não tem robôs para fazer collars, porque são 3 pernas. A trava são só 2, é um lado e o outro. Você compra uma e vende outra. Então ela vincula isso. Já é o primeiro problema. Mas superando esse problema, supondo que você tenha como fazer ou não se importe de fazer sem o robô, não é obrigatório fazer com o robô, ajuda, mas não é obrigatório. Na Petro, especialmente, não vai ser tão importante, porque essas opções aqui são extremamente líquidas. Mas se você sair da Petro e partir para opções menos líquidas, mesmo de ativos muito líquidos, como BBDC, BBAS, tá? A diferença aqui já vai ser razoável e você pode perder boa parte do teu lucro no spread entre os ativos. Então tenha isso em mente. Petro, dá para fazer sem robô. Bom, então vamos lá. Como é que monta um collar? Primeiro, eu compro ou tenho o ativo. Tá? Então eu já tenho que ter o ativo. Aí eu venho aqui e compro uma opção put, tá? Uma put, que vai limitar a minha perda. Então primeiro eu faço a limitação da perda. Quanto que eu aceito perder? Bom, aí você olha no gráfico e fala assim, pô, Petro está corrigindo. Tá, mas você também pode estar corrigindo e vir corrigir até aqui embaixo. Ela pode ficar nessa congestão. Sim. Quanto que você aceita perder? Vamos dizer, eu entrando agora, se ela fechar abaixo da média de 20 aqui, essa linha cor-de-rosa, eu sairia. Então eu aceitaria, vamos dizer, um prejuízo entre o valor atual, que eu acabei de comprar, e, sei lá, 24,80. Pensar nisso, tá? Mas você vem aqui e olha, pô, 24,80 não tem exatamente 24,80, mas tem 24,76. Beleza, então eu aceito perder até aqui? Aceito. Então eu venho e compro a put. Observa o gráfico aqui do lado, ó, que quem tem a ação tem. Se a ação subir, ganha. Se a ação cair, perde. Óbvio. Mas óbvio, mas nem sempre é tão óbvio.
Então, olha aqui o gráfico como é. Isso aqui é a compra de um ativo. Qualquer ativo. O gráfico é sempre esse. A partir do momento que eu venho aqui e decido que eu vou comprar uma put, eu limito a minha perda. Não perco mais. A partir desse ponto, no dia do vencimento, está travado, acabou, não perde mais. Tá? Se você não entende isso, tem um vídeo no canal explicando sobre put. Tá? Então, dá uma olhada no vídeo, porque vai te ajudar. Tá? Vai te ajudar a entender isso aqui melhor. Aí eu venho e compro essa put. Observa que o gráfico agora, para o lado direito, eu continuo ganhando. Se eu subir, eu ganho. Para o lado esquerdo, se cair, eu não perco a partir de um certo ponto. Qual ponto? Esse. Foi onde eu decidi que eu parava a perda. Então, a partir de 24,76 para baixo, eu não perco mais. Acabou. É o máximo de perda que eu posso ter. Porém, isso me custa, além de comprar a ação, me custa, para 1.000 opções, me custa R$340. Aí você fala, poxa, eu não estou tão afim de gastar R$340. Né? Não quero gastar R$340. Sem contar que eu já gastei 26 mil para comprar as opções. Ou melhor, para comprar as ações. Que já mudou o perfil do cara que ia fazer. O cara que faz uma trava, ele estava gastando R$700. Esse cara aqui está trabalhando com 26 mil reais. São pessoas completamente diferentes. Né? Pensa um trader aí que esteja, sei lá, não iniciando no mercado, mas que não tenha muita grana. O cara tem, sei lá, 5 mil, 7 mil, 10 mil para operar. Ele não tem para fazer isso aqui. Ele tem para fazer o outro, mas não tem para fazer isso. Então muda o perfil do trader. Mas ele já podia ter a ação. Já podia ter. Então ele não está gastando os 26 mil necessariamente. Mas 340 ele está. Porque ele é obrigado a comprar put para fazer um call. Aí ele vem e lá do outro lado, onde a gente também tinha feito o mesmo trade, eu vou montar exatamente no mesmo ponto para poder ser comparável, tá bem? Normalmente você não faz exatamente isso aqui. Mas para poder comparar os dois, o cara vem e vende a mesma call que ele tinha falado lá da trava. Está comparando as duas estruturas. Então ele vende a mesma pelo mais ou menos o mesmo preço e observa que ele fica com o mesmo gráfico. Porém, isso não é uma trava de alta, isso é um collar, já que identifica o programa. O gráfico é o mesmo. O custo não é o mesmo. Nem de longe é o mesmo. Tá? Se você tirar o valor da ação, tá? Se você tirar o valor da ação, você vê que ele gastou R$80, que são os 340 que ele pagou na put, menos os 260 que ele recebeu por vender a call. Então, gastar mesmo, ele gastou R$80, fora a ação, que ele já podia ter, como eu disse. O cara tem ação, tem 10 anos que tem perto, comprou lá naquele negócio do FGTS. Tá ali, ele tá com a ação. Ele vai gastar aqui 80 pratas só, porque a ação ele já tem. Senão, ele vai ter que comprar. O gráfico é o mesmo, não é? É, mas não é exatamente igual. Vamos olhar aqui e observa o gráfico em azul, porque o gráfico preto é idêntico. Idêntico. Tá? Mas o gráfico em azul não é idêntico. Tá? O formato, estou falando do formato, não os valores. Os valores são diferentes. Mas o gráfico em azul, ele é diferente. Deixa eu parar o vídeo, eu vou botar o outro gráfico para a gente poder comparar. Observa os dois gráficos. Olha a linha preta, como eles são basicamente idênticos, em termos de formato, não em termos de valores, mas em termos de formato são idênticos. Mas a linha azul é bastante diferente. A linha azul aqui, no Collor, jamais atinge o mesmo valor da linha preta. Aqui atinge. Por outro lado, a linha azul na trava, ela nunca desce abaixo do valor da linha preta. Aqui desce. Então, isso parece bobagem, mas não é bobagem. E na hora em que a volatilidade, o tempo, as coisas nas opções vão começar a se mexer por conta do ação se mexer para um lado para o outro, essa linha azul vai se mexer bastante. Ela vai modificar essa conformação aqui bastante, tanto numa quanto na outra. Mas não vão se mexer do mesmo jeito, porque não são estruturas iguais, são estruturas diferentes. Tem um gráfico muito semelhante, praticamente igual do vencimento, mas elas têm estruturas muito diferentes em termos de gregas, em termos de Black-Scholes, que é essa linha azul. Captaram? Bom, isso é muito, muito importante. Além disso, no caso aqui, no outro caso, o máximo que o cara podia perder na trava eram R$700. Aqui não, já são 1.380. Por que isso? Porque entre o ponto em que está a minha... que eu estou fazendo o trade agora, 26 e pouco, e o strike da minha put, tem um espaço. Esse espaço eu perco. A partir dele eu não perco mais.
Mas até aqui eu perco. Então, esse valor aqui pode ser diferente. Pode ser não. Nesse caso, bastante diferente do outro. É basicamente o dobro. Então, em termos de perda, esse color implica a possibilidade de eu ter uma perda praticamente o dobro do que eu teria na mesma trava de alta montada nos mesmos valores, nos mesmos strikes. Tá? Comprando a ação, comprando a ATM, que era aqui, 26 e 1, 26 e pouco, eu não lembro quanto é que estava, 26 e 1 eu acho. E o outro lado sendo 28 e 01. Então, mesmo montando o mesmo ponto, os perfis são diferentes. E em compensação também o lucro potencial é maior. O outro tinha um lucro menor aqui, era 1.300, era exatamente 1.300. Aqui já tem um potencial de lucro de 1.800. Então são estruturas bastante diferentes, certo? São estruturas bastante diferentes. Por exemplo, aqui tem uma vantagem. Supondo, não vai acontecer nesse prazo, mas supondo que a Petro fosse pagar um dividendo nos próximos dias. Quem fez essa estrutura ganha os dividendos. Quem fizer a trava de alta não ganha os dividendos. Tá? Porque a trava de alta não implica, não tem dividendos na história. Aqui tem, por quê? Porque você está comprado na ação, então você vai receber os dividendos. Então tem uma série de vantagens para um, tem uma série de vantagens para o outro, tem desvantagens para um, tem desvantagens para o outro. Não são trades iguais, eles não são nem remotamente iguais, eles têm apenas um gráfico parecido no dia do vencimento. Antes, eles são bastante diferentes, inclusive na reação a tudo que pode influenciar as opções, como o delta, o teta, o gama, vega tal, e tudo isso. Captaram? Muito bem, era isso que eu queria explicar. Eu, na verdade, expliquei isso por escrito para a pessoa, mas eu achei a pergunta boa e acho que vale a pena, como estou fazendo aqui, um vídeo explicativo para mostrar para vocês que, embora sejam ótimas estruturas, e eu gosto muito de Collor, tá? Esse Collor, não o político. Mas a gente muito mais vezes se faz trava do que Collor. Tá? Porque é mais barato, é mais fácil de montar, é mais fácil de desmontar. Lembre-se que isso aqui, que é um detalhe importante que eu já ia esquecendo de falar, eu tenho duas pernas de cada lado aqui nas opções. Mas o valor envolvido nisso pode ser muito grande. Tá? Os valores podem ser grandes. Então, cuidado, não é assim tão simples. E muito cuidado quando você fizer testes em opções, porque o pessoal vai se entusiasmar. O cara olha e fala assim, bom, o máximo que eu posso perder são R$ 1.300. Poxa, eu tenho mais do que isso. Vamos dizer que você tenha 50 mil reais para operar ou 100 mil reais para operar. Aí o cara vem aqui, chuta o pau da barraca e faz isso aqui com 10 mil, por exemplo. Tudo muito bem, tudo muito bom, ele sabe disso aqui, mas ele esquece que na hora que vai ter o exercício, o valor é multiplicado por isso. O exercício é 0,5% do valor financeiro na maior parte das corretoras. E aí, o cara olha e fala assim, não, o máximo eu posso perder R$ 1.300. Quando chega no dia lá, e deu errado o trade, ele levou para o vencimento, ele tem o pau dos 1.380, mais, sei lá, 5 mil reais de corretagem. Aí o cara fica desesperado. Pelo amor de Deus, cara. Isso aqui não conta a corretagem, tá? Então fiquem atentos nisso. A administração do trade ela é tão importante ou mais importante que saber montar. Saber montar isso aqui, cara, você aprende em poucos minutos. Aqui eu estou explicando para você. Como carrega, como administra isso, é que são elas. E é por isso que a maior parte dos livros de opções são uma porcaria. Porque os caras vão lá e te mostram na XYZ ou na XPTO, não sei o quê, monte um collar. Aí o cara vai lá e te monta um collar, muito bom, muito bem. Aí tá feito, né? Não, não tá feito porcaria nenhuma. Porque chega na hora do vamos ver, a porcaria dá toda errada, tu toma um pau desgraçado e não sabe nem de onde veio. Por isso que nesses meus livros, modéstia à parte, eu não faço isso. Eu não chego lá e te ensino como é que monta. Isso também faz, é óbvio, você tem que saber como é que monta. Mas a grande sacada que eu gosto dos meus livros, e eu fiz os livros exclusivamente porque era para fazer isso, para ensinar como monta, já tem livro à vontade. Era a administração dos trades. Como conduzir o trade quando ele dá certo e como conduzir o trade quando ele dá errado. Porque também ninguém te fala, tá dando errado, o que você faz? Aí você chora, né? O que você faz? Chora? Senta na beira da calçada e chora? Não, você tem que resolver. Tá? Você tem que resolver, porque senão o pau pode ser muito maior, né? Então é muito importante ter esse tipo de conhecimento, que é o que eu passo nesses livros, numa linguagem bastante informal. Tá bem? Então era essa a ideia, dar essa explicação, diferenciando entre esses dois tipos de trade que são muito parecidos, mas não são iguais. Certo? Um abraço, espero ter ajudado. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.